É tua irmã dele, né? Bom dia! Bom dia! Graça e paz! Vamos dar início à nossa primeira aula, né? Hoje nós vamos estudar, a primeira aula está no capítulo 14 de Gênesis. A primeira guerra que Abraão se meteu e o encontro que ele teve com Melquisedeque, tá certo? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Deus, por esse momento. Estarmos reunidos na tua casa, te louvando, te adorando, glorificando, aprendendo mais de ti. Fala conosco, toma o primeiro e último lugar, Deus. Que tudo que nós venhamos a fazer seja sempre para a honra e a glória do teu santo e maravilhoso nome. Quem crê diz amém. Amém. Bem, depois eu vou ensinar você a dizer amém em hebraico. René. A primeira guerra. O que foi que aconteceu nessa primeira guerra? Foi uma guerra que ela aconteceu ao sul de Canaã. 4 reis da região, que fica do lado do rio Tigres e do rio Eufrates, fizeram guerra contra 5 reis da Palestina e tomaram conta do povo e escravizaram, né? Só que na época dessa guerra, quando eles dominaram tudo, a parte que perdeu a guerra estava incluso Sodoma e Gomorra, e quem morava lá? Ló. Com aquela escolha esperta que ele fez, escolheu as Campinas, foi morar lá. Ló morava em Sodoma. E fizeram parte dessa região. Sodoma e Gomorra estava ali entre a briga dos reis. Os vencedores dessa guerra, eles levaram a fazenda, levaram tudo, o mantimento, tudo que tinha em Sodoma e Gomorra, eles sequestraram. E também levaram Ló preso. Levou Ló, toda a família, tudo que Ló tinha. Para você ver, né? Ele tinha feito uma escolha para ele sábia, pela visão do homem, escolheu o melhor canto e tudo. Na primeira leva, foi preso com a família todinha e perdeu tudo. Mas aí, o cara que conseguiu fugir, ele corre e vai falar para Abraão, que Ló tinha sido preso junto com a família, todos os seus bens, né? Aí o que é que Abraão faz? Abraão seleciona os servos que moravam com ele. Quantos homens Abraão selecionou? 318 homens preparados na guerra para livrar Ló e tudo que era dele. Abraão tinha necessidade, Ló não fez a escolha. Mas Abraão junta 318, você vai dizer assim, é pouco. Não, não era pouco, gente. É porque naquela época, cada povoado daquele, cada reinado daquele, tinha mais ou menos isso, de homem de guerra. Só que Abraão tinha um pessoal preparado. E se juntou mais o rei ali onde ele ficava, em Mamre, e foram. Eles eram tão preparados que eles atacaram os inimigos à noite. Atacaram à noite e conseguiram prender todo mundo. Os reis fugiram. Abraão conseguiu tudo de volta. E o rei chegou de Sodoma e Gomorra e falou para ele o seguinte: olha, o que você fez foi algo esplêndido, pode escolher o que é que você quer levar. Os despojos é seu. Abraão disse: eu não quero nada. Não quero nada do que é seu. Eu não quero nada que é para depois vocês não virem dizer que eu enriquei por conta das coisas de vocês. Agora, as pessoas que lutaram comigo, se vocês quiserem abençoar com o que eles precisam, pode abençoar. Mas eu mesmo não quero nada. Tá certo? Aí há um encontro muito importante. Abraão encontra com Melquisedeque. Há 2 visões aí muito diferentes desse Melquisedeque, né? Algumas pessoas vão dizer que esse Melquisedeque é uma cristofania, uma aparição de Cristo. Ó, cristofania, aparição de Cristo. Teofania, aparição de Deus. Teo, Deus, cristofania, Cristo. Tá certo? Há 2 opiniões sobre a identidade de Melquisedeque. Uns dizem que ele era uma manifestação de Jesus Cristo, ou que era somente um homem que era símbolo de Cristo. Qual das 2 era certa?
Parece que Melquisedeque era um homem símbolo de Cristo só pelos seguintes motivos. Ó, lá em Hebreus 7,3 diz o seguinte: sendo feito homem semelhante ao Filho de Deus. Então Hebreu já vai dizer que Melquisedeque era semelhante. Era como? Indicando que ele era uma figura de Cristo. Tá certo? Gênesis 14 diz que Melquisedeque era um rei daquela terra. Até diz o nome da cidade. Vai dizer que Melquisedeque era rei de Salém. Alguns estudiosos acreditam que Salém seria a Jerusalém do futuro. Tá certo? Melquisedeque, ele simbolizou Jesus Cristo, que era o sacerdote eterno do povo. Hebreus 5,10 e de 7,12 diz que Jesus Cristo é chamado por Deus o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Que Arão foi o primeiro sacerdote que foi instituído. Mas o sacerdócio de Cristo era segundo Melquisedeque. Vamos observar, porque Jesus Cristo é mais do que só um sacerdote. Tá certo? Ele é o rei e é sacerdote. Ele é o Filho de Deus, o soberano do universo todo. Por isso é o Rei dos Reis. Então só quem tem esse título, Rei, Profeta e Sacerdote, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum homem tem esses três títulos juntos. Tá certo? Como Melquisedeque, Jesus Cristo, ele é o Rei da justiça e da paz. Está lá em Hebreus 7,2. O nome Melquisedeque significa justiça. E o nome Salém significa paz. Arão não podia fazer a justiça e a paz do povo de Deus, mas somente os sacrifícios que simbolizavam a justiça e a paz do Salvador. Ia fazer por nós depois. Arão não tinha como, porque Arão, ele era aquele sacerdote que ele oferecia o quê? Sacrifício, animais. E os animais estavam só simbolizando o Cordeiro de Deus, o Cristo, que só quem poderia trazer, quem pode trazer a paz para nós é o Cordeiro de Deus, o Cristo. Ele é o Filho de Deus, né? Como Melquisedeque, Jesus Cristo, ele é o Rei da Justiça. Jesus Cristo se ofereceu para ser o Cordeiro imaculado, incontaminado, uma vez para sempre. Olha, gente, os sacrifícios que eram oferecidos, os animais, não podiam oferecer animal com doença, com nenhuma mancha, com nada. Tinha que ser um animal perfeito. Animal puro. Por quê? Porque esse animal estava simbolizando o Cordeiro de Deus, que era o Cristo, que iria ser oferecido em sacrifício por nós. Porque quando eles ofereciam aquele animal, era para que Deus tivesse misericórdia daquele povo naquela época. Estava simbolizando o que viria no futuro, que era a morte de Cristo por nós. Está entendendo? Existia todo ano, sempre, todo dia tinha sacrifício, mas uma vez por ano, existia um sacrifício que era para pedir perdão pela população. E o sacerdote juntava o povo todinho. Quem já viu essa frase? Fulano foi um bode expiatório. Já viu? O que é que significa isso? Para mim, significa que a pessoa está pagando uma coisa que não fez. Ficou só a pessoa jogou a culpa nele. Certo, rapaz, o seu Tonho, velho. Quando eu crescer, eu quero ter um filho assim. Mas entenda uma coisa, essa frase foi criada por conta do que acontecia lá. Pegava-se dois animais. Um era morto e sacrificado, o sangue era espargido no altar, e o outro, o bode, era trazido para frente da população, e ali o sacerdote colocava a mão sobre o bode e transferia todo o pecado do povo para o bode.
Bode expiatório. O bode estava espiando, recebendo o pecado do povo. E aquele bode era levado para o deserto. Era solto no deserto para nunca mais voltar. É como a gente utiliza. Os pecados foram jogados no mar, né, do esquecimento. Então o bode expiatório era isso. O nome veio porque é isso. Não, pega toda a culpa, bota nele e manda ele embora. É como o Antônio disse. O cara está assumindo uma culpa que não era dele. Porque o Senhor seria o cordeiro que ia expiar o nosso pecado. Quer dizer que a morte de Cristo foi por conta do meu pecado e do seu. Foi pago na cruz pelo sangue. Foi expiado. Foi pago um alto preço. Tá certo? A morte vicária. Ele não era culpado de nada. Mas carregou a nossa culpa. Né? Os católicos têm um negócio de dizer que o Papa é o vigário de Cristo. Que ele resolve aqui e manda só o recado para Cristo. Então Arão, ele oferecia tudo isso. Mas no futuro viria aquele que seria o cordeiro que iria expiar o nosso pecado. Amém? Amém? Até aí, entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Alguém sabe agora, quando perguntar o bode expiatório, hein, Antônio? Rapaz, é igual no culto passado, né? Quando o pastor estava pregando sobre a prostituta Raabe. Você vê uma mulher ímpia. O mais importante naquela pregação, Antônio, foi o resgate daquela mulher. Para você ver que Deus não faz exceção. Era uma prostituta. Como o pastor disse, era mulher de vida fácil. De fácil não tem nada, né? Mas o povo precisava passar para conquistar a terra por aquela cidade. O primeiro obstáculo seria Jericó. Por quê? Porque naquela época era a cidade mais fortificada que tinha. O homem só não conseguiria vencer aquela batalha. Por isso que Deus diz a Josué, olha, vocês não vão lutar, a luta é minha. Vocês vão por 7 dias circular a cidade e volta. Segundo dia, circula e volta. No 7º dia, a arca de Deus ia na frente. No 7º dia, toca o chofar e vocês já dão o brado de vitória. Olha aí que coisa. Quando vocês derem o brado de vitória, Jericó vai cair. E assim foi feito. Na 7ª volta, o povo gritou, vitória, Jericó. Uá! E é tão interessante, para vocês verem, a cidade era tão fortificada, que a cidade era dentro das muralhas. Ainda hoje tem, eu visitei várias cidades, quando eu fui agora em Portugal, que fica dentro dos castelos. A muralha, Jericó, ela tinha 2 muralhas. A primeira muralha externa, ela tinha 10,5 metros de altura, por 2,5 de largura. E não era tijolo PM não, era pedra naquela época, viu? Ali onde ficava a guarda. Aí tinha um espaço e tinha outra muralha. Também de 10,5 metros, só que essa outra tinha 5 de comprimento. Onde a casa de Raabe era onde o prostíbulo ficava em cima. Onde o pessoal ia se encontrar. Está entendendo? E o mais interessante disso tudo é que na promessa Deus diz a Josué, grita, eu vou derrubar, não vai ficar pedra sobre pedra. E não ficou. Quando eu estive lá, em 2006, nós fomos em Jericó. Jericó hoje, a única coisa que se sabe é que a Jericó antiga foi por ali.
Mas os arqueólogos que encontram coisa, nunca encontraram uma pedra daquela muralha. Porque ela não caiu assim. Deus desceu. Então nunca foi encontrado pedra sobre pedra. Quem ia se ferrando na Jericó Nova era eu. Comi quibe de carneiro demais, deu deu um desarranjo no bucho, então não ficou pedra sobre pedra. E o mais interessante, só salvou-se a família de Raabe. Porque ela tinha dito, olha, eu escondo vocês, mas vocês vão salvar a minha família. Aí o que é que os dois espias dizem? Mas coloque um fio vermelho, para a gente saber se a promessa está de pé. Só a família de Raabe escapou. E o mais importante da atitude dessa mulher, o que foi? Essa mulher, ela fez parte da família real, uma prostituta, fez parte da família real. Raabe chegou a ser bisavó do rei Davi. Você vê como Deus é. Não importa se seja prostituta, se seja o que, não. Se você diz sim para o Senhor, Ele lhe abraça e vai lhe colocar numa posição que o mundo não vai entender. Não se arrependeu, né? É lógico, ela fez uma coisa, ela escondeu os dois homens de Deus. Escondeu e... Agora, onde é que se imagina que uma mulher que não tinha valor nenhum, e sendo ela prostituta, chegar a ser da família do rei? Está entendendo? Nós vamos ver agora que Abraão é animado por Deus e recebe uma promessa. Qual foi a maior promessa que Abraão recebeu? O filho. Nós vamos agora estar estudando do capítulo 15 ao capítulo 17. Que promessa era essa? Porque Deus disse que ele ia ser pai de uma grande nação. Ele contasse as estrelas do céu que não tinha fim, assim ia ser os descendentes de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, Terezinha? Ah, essa é a Terezinha. Filhos de Abraão. Embora Abraão tivesse herdado a terra da promessa, né? Deus prometeu, a herança era dele. Abraão ainda não tinha descendência prometida, mesmo depois de 10 anos já na propriedade. Por que Abraão não tinha descendência? Bora, gente. Porque a mulher dele não podia engravidar. A mulher não podia engravidar. Mas o Senhor, ele reafirmou uma promessa de modo bem visível, mediante o costume antigo de passar entre os pedaços de animais e sacrifícios. Deus faz uma aliança. Manda cortar 3 animais, uma parte fica de um lado. A aliança era feita assim, certo? Eu fazia uma aliança contigo. Então a gente cortava os animais, a gente passava no meio. Ali estava selando, que aquela minha parte e a tua era que unia. Um não podia quebrar a aliança. Uma aliança não pode ser quebrada. Só que a gente vai ver nessa passagem aqui, que quando Abraão corta os animais, e ele fica ali agoniado, os corvos descendo, querendo comer os animais, e ele espantando, agoniado. Chega um ponto que ele não aguenta e dorme, exausto. E o próprio Deus vem e passa no meio e sela a aliança. Por quê? Gente, porque a aliança de Deus feita comigo e com você, nós nunca vamos poder cumprir a nossa parte. Sempre é Deus que vai cumprir, amém? A gente vê nessa situação que quando Abraão estava tentando cumprir, olha a luta, os bichos vinham. Os bichos ali simbolizam a nossa luta para ficar na aliança com Deus. A luta tão grande que ele chegou a ficar estafado e dormiu. É como a vida da gente, tem hora que a gente não aguenta de tanta luta e tal. E naquela hora que ele dormiu, que os animais vinham para comer, e Deus, ó, fogo de Deus passa no meio e consome tudo. Isso é um ensino para mim e para você, que diante dessa dificuldade que nós estamos vivendo, dessa luta,
para reafirmar nossa aliança com o nosso Deus, que não é fácil. Quem diz que é fácil servir a Deus, está mentindo. Então é todo o tempo os urubu, ó, em cima, os corvos em cima, e você lutando. E a gente tem que lutar mesmo. Mas na hora que a gente não aguentar, Deus entra. Como ele diz assim, olha, a palavra diz, Deus não dá uma luta maior do que a gente possa aguentar. Porque quando a gente disser não dá mais, aí ele diz, agora é comigo. O Senhor, ele reafirmou a promessa desse jeito. As promessas incluíram predição de que antes de seus descendentes passarem de fato a habitar Canaã, passaria 400 anos num país estrangeiro. Olha aí, ó. Ó, eu vou te dar terra. Tu vai ser uma grande nação. Mas antes disso, tu vai passar 400 anos na cadeia. Tu, uma promessa dessa, uma promessa, você vai ter João Grilo, né? Uma promessa assim. 400 anos. Ele quis. E foi feito. Foi. Não foram para o Egito e não ficaram presos lá. Até José, através de José, o povo ficou no Egito e só foi liberado por Moisés. Moisés ainda veio, ó. Moisés não estava, fazendo a história, não estava nem perto do pai dele ainda, quanto mais para nascer. Está entendendo? Além disso, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, foi prometido que nasceria um herdeiro. Olha que coisa. Deus, a gente fica olhando as coisas de Deus, parece que Deus diz assim, pai, só vou... Ó, entenda uma coisa aqui, crente. Deus só age no milagre. Deus só age no milagre. Se é uma coisa que você pode fazer, vá lá e faça. Não fica, ô Senhor, tem gente dentro da igreja que passa a vida toda. Vai lá, comece, vai agir. Porque quando não der mais, ele vem no milagre e resolve. Mas tem gente que vive, não quer se esforçar de nada, não ora, não jejua, não busca, não vem para um culto. Aí quando vem uma vez na semana, aí vai ali para frente. Eu oro por mim. Uma pessoa que não pode jejuar. Hein? Mas Deus conhece, irmão. Eu mesmo, pastor, eu não posso. Mas Deus conhece. Ó. Tudo que eu peço a Deus, eu vejo. Vamos falar de jejum. Vamos meter jejum aqui no meio. Olha, quem não pode jejuar de alimento, jejua de outra coisa. Como? Jejua do celular, 24 horas sem usar. Jejua da televisão, da novela. Foi difícil pra mim, viu? Jejua. Ó, jejua da língua. Tá entendendo? Jejuar é se abster de alguma coisa que você gosta de fazer. É lógico que você não pode ficar sem comer por conta da enfermidade, você não vai fazer. Eu não jejuo no café de manhã, porque o meu hábito não comer de manhã. Então, para mim, não é jejum, porque é sacrifício, né? Eu não jejuo, porque se eu não comer, tanto faz. Aí eu não jejuo no café da manhã. Tá entendendo? Então, o jejum é abstenção, é se abster de alguma coisa. É porque nós trazemos muito essa coisa da igreja católica, né? Tal que vamos jejuar. Eu nunca nem fui chegar na igreja católica. Não, mas a gente traz os ensinamentos dos pais do passado. Aí tem sexta-feira santa, vamos jejuar. Aí tinha um amigo nosso do Denox, que ele era até mudo, já faleceu. Aí sexta-feira santa, o jejum dele era sagrado. Ele começava de 6 da manhã a meio-dia. Só que ele acordava 4 horas da manhã e começava a fazer tapioca e comer com café até 6 horas. O jejum eu pensava que era só sobre a barriga, comida, eu pensava. Não, o certo é porque você está mortificando a carne. Mas se você tem uma enfermidade e não pode, você pode se abster de outra coisa que você gosta de fazer. Deixar de lado o dia que você quiser. A igreja católica botou carne no meio, por quê? Só negócio de Miguel. Carne só os ricos que comiam. Para ninguém querer comer carne. Vocês comem peixe. Ainda tem crente que na sexta-feira só come peixe. A minha mãe falava que quem comesse a carne na sexta-feira santa podia comer um pedaço desse tamanho quando chegasse
Lá no inferno o diabo ia mostrar um pedação bem grandão. Era pecado comer na sexta-feira só carne. Não, mas tinha todas essas coisas. Maria não penteava o cabelo, não varria a casa. Não varria casa. Não tirava leite da vaca porque dizia que isso aí era Não deixava sangue. nós tomar banho na sexta-feira santa. Não era para nós tomar banho. A parte mais difícil que eu achava que eu era católico do pé roxo. Né? Hoje é roxo. Mas era quando chegava na quaresma. Vixe. Quaresma não podia matar nenhum inseto. Eu era doido para caçar de baladeira. Aí passava 40 dias sem dar um tiro num passarinho. Caçava de baladeira com caçava preado de espingarda. Ah, por isso que o cachorro tá aqui. Então, jejum é isso, gente. É uma coisa que eu gosto e que eu não vou passar. Eu vou passar 24 horas, vou passar 8 horas sem fazer. Isso aqui não aguenta não, viu? 24 horas sem celular. Eita, Jesus! Eu quis, sabe? Foi mais difícil você dizer que eu não fazia, eu fiz de uma vez. Eu não faço mais de comida, É, de pastor? alimento. Ela porque dizia aqui que eu já deixava de fumar, consigo. não. Eu consigo passar o dia sem tomar café, sem merendar. Lá. Eu passo o dia sem almoçar, sem jantar. Olha, Lá é mais Não difícil. faço. pros gordinhos, pros gordinhos, tem aí o jejum intermitente, que é bom para a saúde, bom para o espírito. Faz um jejum intermitente para perder peso. Teve um tempo que eu fiz, mas agora nunca mais eu fiz. É só fazer o jejum do açúcar, não comer açúcar. No instante emagrece. Não, o jejum intermitente é você passa 16 horas sem comer. Sem comer, só água, né? É, água, chá sem 12 açúcar. horas tá bom também. Dá não, pra mim dá não. É, 12 horas tá passando. Mas aí, ó, Dá não, porque eu começo a sabe como é que a negada ensina? E eu tava seguindo esse. de jeito nenhum. Eu fazia o quê? Eu me alimentava 8 horas da noite. Até 8 horas. Pronto. Aí no outro dia, só meio-dia no almoço. Mas aí eu passava a noite dormindo. Já ganhava quantas horas? Ah, eu conheci uma amiga minha que ela fazia jejum, começava às 6 horas. Aí imagina, Mas dormia. quando você para o jejum e só água, só na água, é errado? Não, rapaz. Jejum é aquilo que você tem condição de fazer. Por exemplo, se você consegue fazer só na água, mas o Almir não consegue. Tá entendendo? Aí o Almir não pode fazer uma coisa que ele não consiga e vai passar mal. Porque quando eu faço assim, né? Eu passo 12 horas no máximo, ou até mais. E isso Mas é que é só na jejum. água, né? No jejum. Só tomando água. É, o jejum. Agora me diga uma coisa, vamos voltar para cá. Nós não vamos nem almoçar jejuando. Hein? Aí não, aí, tá vendo aí? Daqui a pouco do meu almoço. Deus disse que, ó, Abraão, não se preocupe não, vou te dar um filho. Vai ser o herdeiro. Mas aí o casal ficou impaciente. Mas essa promessa como é que vai ser cumprida da parte de Deus? Abraão disse, eu já tenho 100 anos. Faz tempo que eu não... A Sara foi né? Sara com 90, que as coisas de mulher ela já não sentia mais. Aí, no dia que o anjo visitou, que disse que ela ia ter um filho, ela riu. Aí o anjo disse, você está rindo porque ela disse, não ri não, rio. Eu vi você rindo. O que é impossível para Deus? E não só foi isso aí não, viu? Ela teve um filho e Abraão ainda fez mais uns 2 por fora, depois dos 100 anos. Ela ficou tão impaciente, gente, da promessa não se cumprir. Nós somos assim, né? Aí o que foi que ela fez? Abraão, eu não acredito que eu me garanta mais não. Mas vamos, se você... Porque o pensamento de Abraão disse, porque eu vou deixar isso para quem? Eu não tenho filho. Eu vou ter que deixar para o meu empregado, Eliezer, que era um empregado fiel. Olha, presta atenção. Ele não tinha filho, ele ia deixar para quem? Para o empregado. Por quê? Porque a família ele não podia dar. A gente tem que entender uma coisa, gente. A nossa família, quando a gente é solteiro, é uma coisa. Quando você casa, você forma a sua família. Os outros passam a ser só parentes. Tem direito a dar no seu não. Aí o cara quer continuar botando a mãe, os irmãos no meio das confusões que ela arranja, sai de perto. Então, rapaz, eu vou deixar para o empregado.
Aí o anjo disse, não, a promessa é para um filho teu. Mas aí tem que ter a mulher no meio. Rapaz, mulher é complicado. Não é não, Rilson? A mulher diz, Abraão, ela podia ter ficado quieta. Ela diz, Abraão, é o seguinte. É que a mulher sempre tem a boca mais. Pega a minha escrava, olha aí, já que eu não posso ter filho, pega a minha escrava, porque aí tu vai gerar descendência através da minha escrava. Olha o que foi que ela fez, a besteira que ela fez. Não tinha promessa que era ela? Estava errado Abraão dormir com a escrava dela? Não, porque naquela época a escrava da senhora é como se fosse uma extensão dela. Quando ela dava outra pessoa, por exemplo, a escrava para engravidar. Quando a escrava ia ganhar neném, viu, Rita? Na hora do parto, ela tinha que parir de coca entre as pernas da sua senhora. Porque na hora do parto ali, o menino passava a ser da senhora. O que foi? Mas ela ia ficar com o filho da serva dela? Passava a ser de Abraão. Ela ia só ter, né? Só emprestar. E ela só emprestada ia ser Ele passava a ser o herdeiro. E ele ainda teve filho com a irmã dela, foi? É a irmã. Não. Aí já é outra coisa. Ela está querendo complicar a vida do homem. Fica na sua aí. Abraão já teve tanto problema, tu ainda quer arranjar uma cunhada para ele, rapaz? Era escravo dela, meu Deus. Este era o costume da época, gente, para garantir o nascimento de um herdeiro masculino. Mas não deu certo, como sempre. Quando a gente não confia e espera em Deus para cumprir as suas promessas, e a gente toma a frente, sempre quebra a cara. Quebra a cara. Houve contenda, houve inveja entre as duas. Porque quando a escrava engravidou, ela começou a desprezar Sara. Olhava assim, aí, seca, não pode ter filho, ó. Estou com herdeiro aqui. Começou a desprezar. Sara ficou afligida por ela, chegou para Abraão. Primeiro, aí Abraão disse, não, a escrava é tua, faz dela o que tu quiser. Aí ela começou a subjugar a escrava. A escrava não aguentou, fugiu. Quando ela foge, o anjo diz, ei, volte, obedeça a sua senhora. Pode voltar. Ele vai dizer o seguinte, volta e o filho dela vai ser grande na terra, e o teu também. Mas Ismael não foi o filho da promessa. Deus ia ainda cumprir a sua promessa em dar Isaac ao filho da promessa. Ismael quando nasce, quando Isaac vem nascer, Ismael já tem de 13 para 14 anos, já é um rapazinho. Quando ele nasce, e estava desprezando o menino. Aí a mãe do menino disse, olha, não aceito isso aqui não. Pode mandar essa mulher embora. Abraão disse, pode mande. Triste, porque o outro era filho dele também, né? Mas despediu os dois. E ela sai com o filho, leva água, leva tudo, e sai. Lá na frente ela senta, no meio do deserto, uma sombrinha lá, deixa o menino distante, começa a chorar, querendo que ela sabe que vai morrer no deserto. Aí o anjo aparece com ela e diz, ei, te aquieta, mulher. Olha de lado, porque você quando está desesperado não consegue olhar para o lado não, né? Você só olha para um canto. Quando ela olhou de lado, tinha um oásis do lado, água, tinha tudo. Mas ela não estava conseguindo ver, porque a gente amargurado, angustiado, não consegue ver as bênçãos de Deus. Então ele diz, não te preocupa, teu filho vai ser grande, olha aí, farei dele um príncipe. 12 nações, 12 príncipes nascerão dele. O mesmo 12 de Ismael de Isaac foi dado a Ismael. Agora só com a diferença. O teu filho será conhecido como jumento montês. Será homem de guerra. Eles vão lutar e brigar e ser inimigo de todo mundo. Inclusive do próprio irmão. Quem é?
Os árabes que estão aí brigando pela terra. Essa briga agora que vocês estão vendo está a vida toda. Os descendentes de Ismael brigando por aquela terra que é de Isaac, por direito. Agora, quando você vai ver, por que é que o homem se mete nisso? Porque a lei do homem dizia o quê? Que quem era que herdava as coisas do pai? O primogênito. Ismael não é o primogênito? Nasceu primeiro? Só que aí tem a mão de Deus que diz que ele não herdaria. Quem vai herdar é o filho da legítima. Com licença da palavra, vou até olhar assim. Filho de puta não herda nada. ela tem que entrar no jogo sabendo, né? Que a herança é do filho da legítima. Mas não quero negar assistir esse vídeo, não quero me condenar. Mas essa é a verdade. Você vê que fica filho ilegítimo querendo o mesmo direito do legítimo e não funciona. Ismael ele não foi o filho da promessa. 13 anos mais tarde, Deus lembrou a Abraão que ele precisava cumprir a parte na aliança. O nome Isaac significa ele ri. Por quê? Porque a mãe riu. Né? Nome dado por Deus possivelmente em resposta à incredulidade inicial, tanto de Abraão como de Sara, que Abraão na primeira vez riu também. Para um velho que nem eu, mas que não... Na história do cara, estou mijando em cima dos pés. Achava que não tinha condição de ser pai. Nessa passagem também, Deus estabelece uma aliança através da circuncisão. A circuncisão era o sinal visível do pacto que Deus fez a Abraão e a sua. Me diga aí, gente, como era a circuncisão? Corte aonde? Bora! E pastor, dessa vez eu não entendi nada não, viu? O senhor falou, não entendi. O que é que ficou enganchado aí? Pergunte aí. A honra da graça de Deus, né? O quê? A circuncisão. Não. A circuncisão na carne. Ele diz, olha, Abraão, para eu restabelecer essa aliança contigo, a partir de hoje, toda criança que nascer, quem viver no meio do teu povo, inclusive os de fora que queira fazer parte, tem que ser circuncidado. Abraão foi circuncidado com mais de 90 anos. Quase 100 anos, né? Que o menino tinha nascido. Isaac foi circuncidado ao 8º dia. Ainda hoje é assim. O que é a circuncisão? É cortado o prepúcio na piroquinha do menino. Corta aí, pastor. Não, na sua live aí, o senhor passar aí. Não, mas eu estou falando o que é. Hoje, se eu for comparar com hoje, Nicolice. A gente entendeu, chama, é outra coisa, né? Que eles chamam, doutor. Fimose. É a fimose. Pois é isso que eu ia dizer. Hoje em dia é a operação de fimose. A fimose. Hoje em dia é a operação de fimose. Mas naquela época era cortado com a... Mas tem, né, pastor? Tem um país aí que corta ainda. Não, nessa época já tinha povo que fazia isso. Mas ainda tem, eu vi na internet que Ia sendo o bichinho, né? ainda tem um país aí que Mas, gente, é porque nós somos brutos lá do sertão o país tem. e os médicos não faziam, mas isso é higiênico. O país corta. Eu tinha passado, mas não deixei não, pastor. Eu tinha dificuldade de urinar. Mas... Ele na época tinha dificuldade de urinar, mas na frente ele tinha dificuldade de nhenhenhê. Você não ajudou o rapaz em nada. A mãe dizia assim, minha filha não faça isso não. Outra coisa, higiênico. Porque ali naquela pontinha de pele que passa, ali acumula sujeira. Hoje em dia as mães limpam, lavam, botam um óleozinho, mas antigamente no nosso tempo jogava dentro d'água, saía, estava lá. O mosquito correndo atrás. Eu nem vou ter mosquito. Aí, ó. Rapaz, tá sobrando só pra ti aí, né? No meu tempo, quando eu estava servindo no exército, alguns amigos meus foram fazer.
Porque eles casaram e estavam tendo dificuldade no casamento. Eu tenho filho meu que fez. Rapaz, não vou falar quem, né, pra não constranger, mas... Eu não precisava fazer, que eu torei na marca, era igual cavalinho lote. A circuncisão era estabelecida, sinal de pacto que Deus fez com Abraão. Então entenda uma coisa, ó. Quando aquele povo sai do Egito, que passa 40 anos no deserto, que morre tudinho, só entra 2. Quem é os 2 que entram na Terra Prometida? Vocês ouviram aí na igreja. Daquela multidão que saiu do Egito, só entrou 2. Josué e Caleb. Por quê? Porque os outros não tiveram a visão de fé. Não, se a gente entrar aí, a gente morre, vão destruir a gente e tal, e tal, e tal. Josué diz, vamos entrar, porque é Deus que está lutando por nós. Caleb do mesmo jeito. Então só eles 2. Entrou Josué e Caleb, e o restante da multidão que entrou foi que nasceu no deserto. Os que saíram do Egito não entrou nenhum. Por conta da falta de fé. Mas só que esse tempo aí, gente, pararam com a circuncisão. Mas quando chegaram, antes de invadir Jericó, foi circuncidar todo mundo de novo. Para que Deus agisse, tá certo? Simbolicamente, a circuncisão fala sobre a obra da graça de Deus no nosso nascimento, que é uma circuncisão espiritual. A nossa circuncisão hoje, cristã, é feita onde? No coração. No coração. Por quê? Porque a graça de Deus hoje vem pra gente. Naquela época não tinha. Tinha um pacto. Esse pacto era de Deus. Deus dizia assim, ó, se você cortar aí, você faz parte desse povo e eu vou lutar por vocês. Agora é o quê? No coração. Se você tiver um coração quebrantado, contrito e confiar em Jesus Cristo, essa é a graça. Esse é o novo pacto. Onde é que ele está vendo esse gato, Jesus? É normal, gato. Agora imagine hoje, né? Hoje você vai no hospital ali, ponteiro, vem para casa. E antigamente era uma faca de pedra. Imagine o meninozinho com 8 dias, o cara uma pedra amolada para cortar aquilo ali. Ainda bem que nós nascemos agora, não? Como a circuncisão física é irrevogável, também a circuncisão divina é irrevogável. Porque no novo nascimento acontece uma mudança, olha aí, ó, no coração do convertido. E ela é eterna. Gente, olha, quando a gente aceita Jesus, que há uma circuncisão no coração, significa que houve mudança. Gente, evangelho que não transforma não é evangelho. E é engraçado, porque naquele dia que eu entrei naquele mar, eu estava tão doente que naquele momento que eu entrei foi como se eu tivesse deixado um bocado de doença ali, sabe? Eu nunca mais me senti como eu estava me sentindo naquele dia. Glória a Deus, foi a graça que lhe revestiu. Deu uma saúde que eu acho que, como eu sempre falei para minha patroa, que acabou da minha perna, meu único problema era a minha perna. Pronto, hoje eu não tem mais nada não. Pois aí a graça que veio. Peso nas minhas costas doíam que só não eu chegava em casa, era reclamando, eu estou com tanta dor nas minhas costas. Era um peso que a senhora estava carregando porque eu não tinha provado da graça libertadora de Deus. A gente carrega, menina, um prédio nas costas. É verdade. Tá entendendo? Então a circuncisão que antes, lá no deserto, era feita na carne, agora é no coração. Porque não adianta você dizer que aceitou Jesus, está na igreja, mentindo, fazendo, fofocando tudo. Você não foi liberto, não houve circuncisão, você não recebeu da graça de Deus. E a gente vê isso dentro das igrejas. Vê muito. Então quando a gente entende que a circuncisão é essa, é a libertação do homem, é o coração quebrantado, é um novo trabalhar de Deus na vida da gente. Gente, olha, quando você olha assim e sente aquela paz e a alegria de dizer assim, Senhor, muito obrigado.
que eu posso dizer isso, que a vida que eu levava, só dei um pequenininho exemplo aqui para vocês da minha vida. Era uma vida miserável, gente. Hoje eu vou dizer, obrigado, Senhor. O Senhor devolveu minha família, me devolveu a autoestima, me deu uma nova oportunidade. Gente, até aceitar Jesus, eu não tinha uma bicicleta para andar. Eu morei na casa do meu pai, depois morei no quintalzinho do meu sogro. Era um desmantelo geral. Chegava no dia do pagamento, eu já tinha gastado o pagamento da frente, chegava em casa sem nem um tostão. E ó, que suco no juízo. E namorador, era tal. É porque o diabo manda de carrada, meu irmão. Não se engane, não. Você estando na mão do inimigo. Não ora, mas rapaz, a festa é grande. Você tá com dinheiro. Não, precisa de dinheiro, não, mas jogaram nós naquela beira-mar ali. Bebê que sou que. Jogaram nós naquela beira-mar ali, tudo fardadinho, bem novinho, ó. Ora, as prostitutas corriam em cima. Esse daqui arrumou foi uma gringa. É que a gringa queria casar com ele para ficar no país. Ali eu tenho um bocado de soldado amigo meu, casaram com gringa. Queria que eu levasse até meus 3 filhos para tomar de conta. Lógico. Aí ela dizia assim, leva teus filhos que eu cuido dele. Mas só que o meu gringo, eu vou só ganhar o dinheiro do meu gringo. Só que não estava com ela não, ainda não, com a outra lá. Ela dizia assim, Ia ganhar o dinheiro do gringo dela, mas... ela ganhava o dinheiro, me bancava, eu era só o gigolô dela. Tinha outro gringo. Tinha um gringo que viajava. Aí eu disse, cadê teu gringo? Não, o meu gringo viajou, bora curtir, bora. Aí eu ia curtir mais ela. Tu tem filho? Tenho 3. Tu tem coragem de trazer pra mim tomar de conta deles? O meu menino era pequeno. Mas sendo ela de outro país, Eu não qual aceitei, era a não. intenção dela? Era que o homem casasse com ela, porque aí ela não podia mais sair do país, mandava o gringo velho embora e ficava recebendo só o dinheiro dele. Era. E depois tacava o pé na bunda dele aí também. É de outro. É assim que elas fazem. Eu conheço um bocado de policial amigo meu, na época, que casou. E ó, acertava o preço, elas pagavam, eles casavam, para não sair mais do país. A pessoa de casa, pastor, tem uma dona e ela tinha 2 filhos. Ela arranjou esse gringo. O cara chegava, pagava o aluguel da casa dela, pagava o aluguel de 1 ano. Pagava todo dia. Era, eles faziam isso. Aí dava um bocado de dinheiro para ela, aí viajava de novo. Aí o que ela fazia? Quando o cara viajava, ela pegava um cara que gostava do mato. Era empregado, né? Gostava do mato. Aí pegava esse cara, alugava uma casa na beira da praia, passava de mês para ficar na praia. Olha, Rico, eu conheço muitos que eu trabalhei na delegacia de turismo. Essas mulheres, eles davam muito dinheiro, abria conta para elas, compravam apartamento e elas iam continuar na prostituição. Porque quem está no pecado não se liberta, não. Papocava o dinheiro do homem todinho e ainda hoje vive na miséria. 1 ou 2 que investiram, botaram loja, hoje são empresários, mas a maioria continua na farra. Continua na prostituição. O cara pegou, registrou as 3 filhas dela no nome dele. Então hoje nós temos a circuncisão espiritual, tá certo? Que é a graça de Deus, que a irmã sentiu naquele dia. O poder da graça lhe revestindo, tirando o peso das suas costas, tirando aquelas angústias, aquelas coisas. Porque esse peso todinho que a gente sente... Gente, Davi quando fugiu do filho dele, fugiu de Saul, do filho dele não, do rei Saul, ele foi para a caverna. E ele diz lá, olha, eu estou sentindo dor da cabeça aos pés. Meu corpo está quebrado. Sabe? Eu estou encurvado, as minhas costas não aguentam. Tudo de dor por conta da mente dele, da perseguição, das coisas erradas dos filhos. Está entendendo? Tudo isso causa um peso tão grande e responde aonde? No corpo. Porque o nosso corpo é só morada do espírito e da alma. Mas se a alma está ferida, se o espírito não está bem com Deus, o corpo responde com câncer, com ferida, com tudo que você imaginar. O corpo não aguenta. Isso é fato, tá certo? E hoje nós temos a graça de Deus na nossa vida.
E o mais interessante é que a graça é de graça. Eu não preciso fazer nada, nem você, só dizer assim, eu creio no Filho de Deus. Só é isso. Que aí ele justifica. Nós vamos mais na frente, quando estiver estudando o Novo Testamento, nós vamos falar da justificação. O que é a justificação? É a graça de Deus dizendo, você agora é santa. Almir, você agora é santo. Almir, se não fosse a graça de Deus, qual era a desculpa que o mundo não entende não? Esse aí nunca prestou, não é não? Mas o que vai dar o selo de garantia, que agora eu sou um novo homem, você é uma nova mulher, é a graça de Deus justificando. Essa agora é minha, está selada pelo selo do Espírito, ninguém mexe, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na vida dela. O mundo pode apontar, isso é problema do mundo, o mundo vai fazer isso mesmo, o mundo jaz no maligno, é a obrigação de Satanás apontar as nossas falhas. Mas a nossa falha já foi paga na cruz. Então, a justificação é pela graça. E a graça é favor imerecido. Eu não merecia, o Antônio não merecia, a Almir não merecia, nenhum de nós merecia. Mas Deus disse, é meu, eu quero. Porque ela confessou. Confessou a sua fé no meu filho. Está selado. Está entendendo como é que funciona? Ora, se fosse por merecimento, nenhum de nós estava aqui. Nenhum de nós estava aqui. Porque até nós mesmos, quando a gente começa a contar as nossas mungangas, até nós mesmos achamos graça de dizer, só Jesus na casa. Não é verdade? As pessoas que não conhecem Jesus, olham para nós e dizem, isso aí tudo é mentira. Isso aí está dizendo, aí estão tudo escondido aí dentro das igrejas. São os primeiros a apontar. Lógico, mas nós vamos ser apontados. Olha, Jesus diz assim, olha, vocês vão ser perseguidos, apontados, cuspidos, subjugados e até mortos pelo meu nome. Mas aí vocês vão encontrar a glória de Deus. Gente, ninguém joga pedra em cachorro morto. Eu gosto sempre de contar a minha história. Para alguém... Porque é um testemunho. Olha, Almir, você não... Ainda, né, que eu creio que isso vai mudar. Você não recebeu o dom que eu recebi. Que é de ensinar, mas você tem um ensinamento que é a sua vida. O Antônio não precisa conhecer a Bíblia de cor salteada, não. Mas quando o Antônio contar quem ele era e agora quem ele era, aí é a pregação dele. Por quê? Porque tem muita gente na situação pior do que nós vivíamos, doido para escutar uma palavra dessa. Para ter uma situação nova. Por que é que muitas vezes você chega e fala para o cara que está no assalto, que tudo, e o cara começa a chorar ali, e ele vem? Porque ele estava esperando, rapaz, isso aconteceu com ela, e pode ser que aconteça comigo. Eu vou dar essa chance. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos por nossos 15 minutos de cafezinho. Meu irmão, para se batizar, para quem está aqui dentro, para quem quer se batizar. Eu também não queria vir, não vim. Irmã, eu fui criado para ter raiva de crente. Crente na minha porta, o papai soltava o cachorro. Amém? Então vamos ali lanchar, daqui a pouco nós começamos a segunda hora. Eu fico doidinho, bota esse arma logo.